noite, queridos irmãos e irmãs. Reunimos mais uma vez em nome da doutrina espírita, pela Kardec, para termos momentos de reflexão, momentos de estudo, que possamos ter o melhor proveito desses momentos, sempre abertos, aptos a receber as orientações espirituais que os espíritos superiores que presidem os trabalhos desta casa possam fazer o seu trabalho que se propuseram a cada um de nós. É sempre importante estarmos abertos, com os canais abertos para receber essas orientações, para receber as boas energias que nos são preparadas. Como sempre digo, cada um de nós, assim que ingressa nesse recinto, é cuidadosamente avaliado por uma equipe espiritual que verifica a cada um de nós qual a necessidade, quais são as situações que aquela pessoa está passando, o que precisa. Então, aquilo que um recebe não é o mesmo tipo de atendimento que recebe o outro, porque essa equipe espiritual vai fazer um atendimento individualizado conforme a necessidade e o merecimento de cada um de nós, né? Então, sempre manifestar nossa gratidão a esta equipe que tanto nos atende e nos entrega tantas coisas boas, que é aquilo que cada um de nós veio buscar hoje, que cada um de nós encontre. Hoje, mais uma vez, eu trago um livro para a nossa reflexão, que eu já trouxe em outras oportunidades aqui na casa, que é o livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Um livro muito rico, um livro essencial para que possamos entender a condição espiritual das crianças, dos filhos que nós recebemos aqui na Terra, da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto tutores responsáveis, eventualmente, das crianças, em levar a estas crianças que são espíritos imortais, entregar para cada uma delas aquilo que necessitam para o espírito imortal. Porque, infelizmente, nesse mundo em que tudo parece ser relativizado, né? Parece que os valores já não são mais os mesmos, parece que tudo vai mudando, e aquilo que a gente achava que era certo parece que já não é mais certo, né? Muita coisa é relativizada, e o mundo se comporta de um jeito, o mundo físico, material, fenomênico, mas nós sabemos que existem as verdades espirituais que são imortais, e quando nós educamos uma criança, nós educamos para o espírito imortal, para a vida eterna. Não educamos, não deveríamos pelo menos educar uma criança pensando naquilo que o mundo quer que a gente faça, que é um sucesso, aqui entre aspas, né? Que parece que o sucesso é realmente apenas ter o sucesso material. Então, se aquela criança vai se desenvolver de algum modo, vai passar, se torna um jovem, um adulto, que ganha dinheiro, tem muitos seguidores, então é isso, parece que o mundo valoriza, né? Quando nos voltamos para as verdades eternas da vida, sabemos que não é nada disso que conta, que nós temos ídolos nesse mundo físico, fenomênico, mas esses ídolos, infelizmente, estão longe de uma vida em plenitude, né? O mundo é pródigo no lugar
ídolos, na verdade, responsáveis. E aqui o livro busca nos trazer algumas reflexões, nos trazer verdades em relação ao que nós precisamos encaminhar, como nós devemos encaminhar, com qual as verdades que nós temos que ter em mente quando temos a responsabilidade de receber um filho em casa, de encaminhar a educação de uma criança. O primeiro ponto que nós temos que destacar, que o Hermínio Miranda coloca, é que não existem nas crianças, nos bebês, as chamadas, digamos, condições que a gente acha muitas vezes que o pai é um grande prodígio, então essa criança também vai herdar essa grande habilidade, por exemplo, do artista da música. Então, se o pai tem aquele dom musical, a criança vai herdar aquilo também. Não. Então, Hermínio Miranda já nos adverte que isso não existe do ponto de vista espiritual. Então, até mesmo aquele temperamento, né, que a gente às vezes tenta atribuir. A mãe é muito enérgica, né? Ele se tornou tão enérgico quanto é a mãe, né? A mãe é igualzinha, o pai é igualzinho. Mas isso, na verdade, não são características necessariamente herdadas. Isso, na verdade, são comportamentos que a criança acaba desenvolvendo em que ela imita os pais, né? De uma forma ou de outra. Mas não se trata de um DNA espiritual, genético, nada disso. Até mesmo porque nós temos que ter essa compreensão, essa clareza de que uma criança que nasce, na verdade, ela não está nascendo, ela está, em verdade, renascendo, não é mesmo? Porque esta criança já passou por inúmeras experiências encarnatórias, assim como nós também. Inúmeras experiências na carne. E agora está retornando numa nova oportunidade, no qual ela também vai ter que desenvolver certos aspectos, certas situações que ela ainda precisa resgatar, que este espírito imortal precisa resgatar, equívocos do passado. Então a criança não vem zero bala, digamos. Desculpe a expressão. Ela vem com um passado espiritual. O que é novo é apenas o corpo físico. Este sim. Mas ela vem então para uma nova experiência para tentar aprofundar essas questões espirituais, de se desenvolver e alcançar alguma plenitude, dar alguns passos nessa longa jornada espiritual que todos nós estamos passando. Então temos que ter esta compreensão. Quando uma criança nasce, na verdade é um espírito, às vezes até já muito antigo, que tem muitas experiências, não tem tendências esse espírito, que dentro daquelas situações que ele precisa eventualmente resgatar, tem tendências que esse espírito pode ainda estar vinculado, que ele não conseguiu ainda se desvincular. Comportamentos, às vezes pode ser um espírito ainda bastante violento. Ainda existe isso dentro do espírito imortal, esta consciência, enfim, ele ainda não evoluiu nesse sentido. E vai precisar, justamente, dentro do planejamento encarnatório que é feito, sempre, quando chega, ele vai precisar receber estímulos de educação adequada para tentar arrefecer isso, para tentar, pouco a pouco, evidentemente, ele vai
se pacificando. Porque não existe mágica do ponto de vista espiritual. Se nós temos essa tendência, nós precisamos trabalhar esta tendência, esse equívoco. Então não é, agora você não vai mais ser violento, né? Deus não vai simplesmente, com um decreto, estabelecer que aquele determinado espírito, não, agora ele vai vir pacífico, sereno, manso, tudo bem. Não. É um trabalho do próprio espírito, para o qual os pais são chamados a também auxiliarem muito neste trabalho, porque é a eles que vai ser dada a responsabilidade desta condução desta criança, desse jovem, nesses primeiros anos. E aqui vem essa responsabilidade imensa dos pais, né? Na condução da educação desta criança. E como disse, infelizmente dentro deste mundo, os pais estão também dentro do mundo, estão iludidos muitas vezes, e eles estão preocupados em outras coisas. Se o filho, quantas viagens o filho vai fazer, qual vai ser o concurso que ele vai prestar e vai passar, quantas coisas, às vezes, até futilidades, né, que a gente vê, infelizmente, que os pais estão preocupados com os filhos. Agora se preocupam com a vida eterna, com o espírito imortal, com ensinamentos de vida eterna. E aqui uma observação: aqui na casa nós temos, acredito que a cada 15 dias, né, a evangelização infantil, né? Nos sábados, pela manhã, ocorre a cada 15 dias o trabalho de evangelização infantil para crianças de 6 a 12 anos. Fica aqui já o convite para pais e responsáveis que tragam seus filhos, porque é um momento importante na vida das crianças, que tenham acesso a esse momento de evangelização. Né? Então, Hermínio Miranda então nos traz, são espíritos imortais que vão vir com as mais variadas tendências. E nós teremos que saber lidar com esses espíritos, como os nossos filhos, evidentemente que com amorosidade, com paciência. Mas temos que cuidar também para não deixar de exercer a autoridade parental, porque é outra situação que me parece tendência, talvez, dos pais, que parece que querem abrir mão da autoridade em relação aos filhos. Então eles querem, esses dias eu estava escutando um psicólogo bastante famoso, que inclusive é espírita, expositor espírita nacional, Gonçalo Klinger, não sei se algum de vocês conhece, e ele estava falando justamente disso, chamando a atenção que os pais muitas vezes querem colocar a relação com os filhos numa chamada relação de simetria, de igualdade. Não dá certo. Simetria entre o casal, pai e mãe. Ali é uma relação de simetria, de igualdade. Agora, em relação aos filhos, é naturalmente uma relação hierárquica. E os pais não podem abrir mão desta autoridade, porque os filhos necessitam que os pais exerçam essa autoridade, inclusive em relação aos valores espirituais que devemos passar para os nossos filhos. Então, o mundo está tão perdido muitas vezes que eles querem colocar, não, agora eu sou amigo do meu filho, uma criança. Não, você não é amigo, você é pai, você tem o dever, a obrigação, a responsabilidade de exercer essa autoridade. Mas aí tem o outro lado também, que precisamos observar, porque autoridade é diferente de autoritarismo. Tudo tem que ser com equilíbrio na vida, né? Autoridade é diferente de autoritarismo. É aqui que também muitos pecam, que é o exagero, ismo.
né? O sufixo que revela exagero no exercício da autoridade. E quando os pais muitas vezes se tornam verdadeiros relação arbitrária com os filhos, o que também vai adoecer essa relação e vai tornar as coisas muito mais difíceis. Então, quando os pais exercem autoridade em relação aos filhos, eles também têm a responsabilidade de saber fazer isso com ética e cuidado e equilíbrio. Exercício ético da autoridade. Esta é a chave. E quantas relações familiares se perdem por conta disso? Porque dar poder a uma pessoa, já disse Abraham Lincoln, quer saber o caráter da pessoa, é dar poder. Não é só o poder de ser presidente de uma nação, não, é o poder inclusive de pai, de mãe. Ali é uma relação de poder também. É uma relação hierárquica, não é? Ali também é uma relação de poder. E ali também nós temos que ter ética com o nosso subordinado, digamos assim. Então nós não temos a permissão de Deus para exercer essa autoridade de qualquer modo. Muito pelo contrário. Nós temos o dever de exercer essa autoridade em relação aos filhos com bastante ética, com amor, com carinho, com assertividade, com puxão de orelha quando precisa, não é? No bom sentido, não da violência física, né? Mas, enfim, de chamar a atenção, de dar uma orientação, mas tudo com cuidado e equilíbrio. E aqui ele traz algumas situações em que, na página 23, só pegar aqui, então, traz algumas reflexões para nós que eu vou ler rapidamente aqui para vocês. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Por algum tempo, ou seja, é temporário. Você tem aquele período no qual uma criança, um adolescente, um jovem, e depois esse filho vai tocar a sua vida. Raramente a criança é um ser moralmente perfeito e acabado. Geralmente vai vir com as suas imperfeições, as suas questões a serem resolvidas. Não é também, a não ser em casos raros, um demônio de maldade chocante. Como nós temos algum conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos anjos e demônios, a bem da verdade, tecnicamente não existem, né? O que existem são espíritos ou muito atrasados, em grande estágio de ilusão, ou espíritos em grande estágio de avanço espiritual e de redenção, que são espíritos angélicos que alcançaram essa condição por muito trabalho, por muito esforço próprio, e ao qual nós também, destino esse que também nós aqui estamos sujeitos, não é? Mas isso vai depender do nosso trabalho em favor de nós mesmos, não é? Agora, então, quer dizer, uma pessoa pode receber como filho esses chamados espíritos endemoniados? Olha, tecnicamente pode, mas tudo vai estar atrelado à chamada lei de atração. Tudo é energia, né? Então, como que é a sua vibração, como que é a sua energia? Conforme você é a sua vibração, você vai atrair espíritos dentro da sua condição. Então, muito possivelmente, você também vai atrair alguém que vibra, que emana energias magnéticas naquele sua mesmo patamar de vibração. Então, para nós aqui,
fica esta lição. Vamos sempre buscar aumentar a nossa vibração. Orai e vigiai. Vigia os teus pensamentos, vigia a tua vibração, as tuas emanações energéticas. A angelitude e os mais tenebrosos graus de transviamento moral são extremos, que, ao contrário do que costumamos dizer, não se tocam. Aquele que percorre milênios vivendo vida após vida, na sistemática prática do erro deliberado, acaba descendo tão fundo na escala de valores morais que fica com um longuíssimo e penoso caminho a percorrer para retornar. É difícil, mas não é impossível a tarefa da conquista da paz. E aqui ele segue falando: não há anjos nem demônios, apenas criaturas que muitos se aperfeiçoaram ou muitos se transviaram. Então, dentro daquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Né? E na sequência ele fala, nos chama a atenção então da responsabilidade que temos com estas crianças. Né? Já falamos em responsabilidade. Convém acrescentar que uma atitude consciente e responsável não deve ser deixada para ser tomada apenas depois que a criança nasce, mas pelo menos 9 meses antes. Então, o que ele quer dizer? Quando a mulher engravida, ali já é momento de se ter uma atitude mental, espiritual, de aceitação. Porque muitos espíritos, aquele espírito que está programado para nascer, ele pode, eventualmente, sentir uma certa aversão aos pais, a depender, inclusive, da jornada pregressa que aconteceu, do histórico pregresso todo, espiritual. Podem ter muitos erros do passado, e esse espírito agora fica receoso com a possibilidade de novos erros, e a depender da própria atitude mental dos pais, porque o espírito pega isso tudo, sente essa vibração toda. Eis a verdade. E aqui ele traz relatos aqui de um estudo que não foi de uma espírita, foi de uma psicóloga dos Estados Unidos, trazendo os relatos das pessoas por meio. Essa psicóloga fazia a regressão para o momento em que o bebê recente havia nascido, os primeiros dias de vida. Aí haviam relatos assim, das pessoas falando enquanto bebês: eu estava perfeitamente consciente de que minha mãe não me queria, e fiquei surpreso e desapontado ao descobrir isso. Ou seja, a gente acha que o bebê está ali naquela vida quase que, digamos, vegetativa, parece, só come e dorme, né? Eles estão com consciência plena o tempo todo. Outro falando: eu sabia que minha mãe teve vergonha de mim porque eu era um bebê feio. Então, são todas impressões que a gente passa para esses bebês, para essas crianças. Eu sabia que minha mãe realmente não me queria, por causa das inevitáveis responsabilidades. Na verdade, eu só consegui entender a tristeza e a desventura do meu nascimento após a realização desta experiência, da regressão da memória. O outro falando: eu temia as perspectivas diante de mim, sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios, faltava-lhes compaixão pelos temores e pelas dores da minha mãe. Lembro-me da perturbação que me causou essa falta de emotividade por parte daqueles que cuidavam de nós. Ou seja, no momento do parto, eles já sentiam como os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estavam ali responsáveis, como estão frios, como tiveram uma postura de acolhimento. Então, todas essas impressões ficam registradas, inclusive do momento em que a criança está na barriga, na gestação. Então, o que nós temos que ter a responsabilidade é de, já desde a concepção, emanarmos boas energias para esta criança, que esta criança venha abençoada, que nós estamos aceitando, que estamos felizes com a vinda dela. Não é? Porque aí nós estamos passando é uma mensagem de boas-vindas, de acolhimento. Quem não gosta de ser bem acolhido? Aqui então a regra não é diferente.
É a mesma coisa. Obviamente o livro é muito mais rico, tem muito mais ensinamentos aqui que poderíamos passar, mas dado o adiantado da hora também teremos que encerrar por aqui. Eu só vou fazer aqui uma oração que é de um espírita já desencarnado há muito tempo, que é Karl Schutel, Peças Espíritas. Este livro aqui é um apanhado de várias orações para variadas situações da vida, né? Este espírito, esse Karl Schutel, foi um brasileiro, ele já faleceu já quase um século, né? E trabalhou bastante dentro da doutrina espírita. E tem então uma das orações que consta aqui é para uma criança que acaba de nascer. Então esta é a oração que agora nós vamos encerrar com esta prece, passar para o momento do passe, tá? Então quem assim desejar pode fechar os olhos, vamos sintonizar. Espírito encarnado no corpo de nosso Filho, sede bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que o enviaste, sede bendito. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos que dar contas um dia. Se ele pertence à nova geração dos bons espíritos que devem povoar a terra, graças, Senhor, nos damos por esse favor. Se é um espírito imperfeito, nosso dever é auxiliá-lo a progredir no caminho do bem, com conselhos e com os nossos bons exemplos. Se ele cair no mal por descuido nosso, teremos de responder por isso, em vossa presença, por não termos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentai-nos em nossa tarefa e dai-nos força e vontade para bem cumpri-la. Se essa criança deve ser objeto de provação para nós, que a vossa vontade seja feita. Bons espíritos, que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante sua vida, não abandoneis. Afastai deles os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe força para resistir às más sugestões, coragem para sofrer com paciência e resignação as provações por que tem que passar. E que assim seja.